tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa e esse é o canal Letras em Foco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre humanismo. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para o vestibular e tem interesse, nesse assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que eu consiga aí produzir um material que vai ser de muito proveito para você, tá certo? Olha só, dando sequência então à nossa série de vídeos sobre períodos literários, nós vamos falar então do segundo período literário em língua portuguesa, que é o humanismo. Lembrando que ainda não estamos falando de Brasil, e sim língua portuguesa, né? Então esse período literário aconteceu lá em Portugal. Então ele foi aí um período de 1418 até 1527, um pouquinho mais de um século. O humanismo, ele é conhecido como uma literatura de transição. Como assim transição? A gente sai do trovadorismo, desses aspectos, dessas características e valores feudais e estamos indo, remando em direção ao renascentismo. Então o humanismo ele está nesse meio, entre o trovadorismo e entre o classicismo, que aí vai ter a questão toda do renascentismo e tudo mais. É um período chamado de literatura transicional, porque ela está nesse período de transição, né? Lembrando que as principais características do humanismo, a gente poderia elencar algumas, mas eu vou trazer para você, para facilitar a tua vida, é antropocentrismo, o cientificismo e o racionalismo. São esses três aspectos que essa literatura ela vai direcionar. Então, o homem, antropocentrismo, é o homem como centro. A gente tem aqui inclusive o homem sendo mais importante do que o próprio Deus, Então lembrando que até então, a religião era muito forte, era muito presente na vida das pessoas. E aí, para a gente falar um pouquinho, de um grande nome desse tipo de literatura, nós não podemos não falar do Gil Vicente. O Gil Vicente, então, foi um escritor, tem poucas informações sobre ele, algumas informações contraditórias, até a própria data de nascimento e de morte, os locais, a gente não tem uma exatidão nessas informações, mas o que a gente sabe é que o Gil Vicente, ele era um homem que estava muito ligado à corte, que tinha acesso à nobreza, na verdade, e que ia conseguir, inclusive, apresentar os seus trabalhos para as pessoas da nobreza, para reis e rainhas, certo? O Gil Vicente, ele compôs, ele escreveu algumas das obras, dentro dessa literatura, que são chamadas de obras dramáticas, porque são obras que foram feitas para ser encenadas. E o Gil Vicente, eu vou falar aqui um detalhe, uma fofoca literária para vocês, ele era uma espécie de faz-tudo, porque ele escrevia, ele atuava, ele ajudava na direção, do próprio teatro, então ele fazia ali um pouco de tudo, então ele era um pau para toda a obra, certo? E ele escreveu aí alguns livros, relacionados a alguns autos ou algumas farsas, que depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais falando dos gêneros literários. E ele escreveu uma que é a mais conhecida dele, que é O Alto da Barca do Inferno, publicado em 1517. E essa é a mais conhecida, mas ele publicou mais duas, nesse aspecto da trilogia, que é O Alto da Barca do Purgatório e O Alto da Barca da Glória. Do Purgatório publicado em 1518, da Glória 1519. Então uma sequencial à outra, certo? Mas falando da obra que geralmente cai em vestibular, que ela é aí um grande interesse das bancas de vestibular, do Enem, ou até de cursos, concursos preparatórios, O Alto da Barca do Inferno é o que mais é renomado e que mais chama atenção até pela temática. Então, assim, para te situar nesse livro, O Alto da Barca do Inferno acontece numa espécie de lugar, que tem uma barca e tem um anjo, que vai direcionar os seus possíveis passageiros para o céu, e o outro contém um demônio que vai direcionar para o inferno. Então a gente tem aqui, já começa a perceber aí o valor moral, em relação às crenças, E aí algumas personagens vão passar, certo, ali, e vão ser julgadas, ao longo dessa obra, do Gil Vicente.
Tem alguns personagens como, por exemplo, o Parvo, que é um bobo, né, Joane. Temos a alcoviteira, nós temos a espécie de um agiota, né, o frade, certo? Os 4 cavaleiros. Então, ele vai passando, né? Então, vários personagens vão passando ao longo da obra. E aí cai essa questão, né, do julgamento, de vou, não vou e por que é que acontece. Eu chamo a atenção de vocês sobre o Parvo, que é o Joane, que é o bobo, né? Que ele não sabe muito bem como ele morreu. Na verdade, ele sabe, né, até a forma como ele morreu é uma forma inusitada. E ele não sabe muito bem, assim, porque ele não tem conhecimento, é uma pessoa muito ignorante. Ele não sabe nem com quem ele está falando, né? Ele chega a fazer perguntas para o demônio, né, com uma certa audácia. Mas por quê? Por conta da desinformação ou da ignorância, certo? Então ele é um pouco bobo, né? Ele não tem muita noção das coisas, até a forma como ele fala, como ele expressa ali no alto da barca do inferno, né? É muito simples. E ele acaba sendo salvo, né? Já vou dar spoiler para vocês. Ao longo da obra, então, apenas, né, dois personagens, né, que é o Parvo e os 4 cavaleiros, na verdade, né, também são salvos. Aí tem toda essa questão de defender a moral, né, lutar pela fé. Inclusive, o frade, ele vai para o inferno, né, então aí apresenta-se a crítica do Gil Vicente em relação a tudo isso. Vocês, né, já devem ter ouvido falar desse alto, né? Alto, eu falei para vocês, alto da barca do inferno, alto da barca da glória, alto da barca do purgatório. E você já deve ter pensado que vocês já ouviram isso antes. Sim, aqui no Brasil, né, nós temos o Alto da Compadecida, que é um livro do Ariano Suassuna que ficou muito famoso. E ele também ganhou uma representação no cinema, né, cinematográfica, que ficou muito famosa, e agora, inclusive, eles estão preparando, né, depois de alguns anos, acho que mais de 20 anos, um segundo filme sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês provavelmente lembraram desse O Alto da Compadecida e o Alto da Barca do Inferno, e sim, tem uma relação. Né? Se vocês pensarem no final do Alto da Compadecida, pode ser o que você tenha lido o livro ou o filme que ficou mais famoso, né? E se você não viu, é uma recomendação, inclusive, que você assista, porque vale realmente a pena. E você percebe que no final nós temos um julgamento, né? Com Nossa Senhora da Aparecida, com Jesus sendo caracterizado como um homem preto, né? Então, o Ariano Suassuna, ele bebe dessa fonte do Gil Vicente, certo? Ele vai se inspirar no Alto da Barca do Inferno, então por isso que nós vamos ter ali o julgamento, né, que é o mais pro fim desse drama, né, ou da encenação, ou ainda do filme, né, da composição cinematográfica. Então tem uma relação, sim, né? Então vale lembrar que o humanismo, ele foi uma literatura de transição dentro da poesia, né? Então a gente falou um pouquinho de prosa, mas dentro da poesia a gente volta, né, até uma poesia declamada, uma poesia lida, diferente do trovadorismo, que era uma poesia mais cantada, inclusive com auxílio de instrumentos musicais. Aqui a gente vai ter a volta da declamação do poema, do poema falado, do poema lido, né, sem necessariamente ter aí um instrumento para se acompanhar. Se você gostou desse vídeo, você assistiu até aqui, comenta humanismo aqui nos comentários, para que eu saiba que você não me largou aí ao longo do nosso vídeo. Um beijinho para vocês, a gente se vê, tchau, tchau!